Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Powered by Betano. Este é o episódio 135 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Ô Alex, como é que eu hei de estar? Eu acho que estou eu, estás tu, está a nossa equipa de produção e está toda a gente neste país. Excitadíssimos com o que aí vem, não é? Exatamente. E nós hoje prometemos que vamos fazer aí, vamos demorar algum tempo nessa antevisão desse grande derby à partida, e nós achamos que esse será o grande derby do século. Exatamente. A corrida ao título está ao rubro Ora em Portugal e também ao rubro estão os comentários do YouTube, que têm sido absolutamente espetaculares, as 5 estrelas do Spotify e os comentários que continuam a crescer, com a primeira vez a comentar, o primeiro a comentar e de todos os cantos do mundo, Moçambique, Singapura, Estados Unidos. Obrigado a toda a gente que está-nos a proporcionar este sonho, que é comentar para vocês, porque sim, isto está a ser fantástico. Ô Alex, há coisa que não falha, que não muda, que é a nossa malta a acompanhar-nos e a comentar, sem dúvida. Comunidade, um grande abraço meu e do Alex para vocês. Houve muitos e bons comentários, como o Alex disse. Houve malta, por exemplo, como o Martim Carvalho, que disse que tinhas aí também. Martim Carvalho, não é? Primeira vez a comentar, já nos acompanhavas tu, Martim, desde o início da época. O Martim acha que o Sporting vai ser campeão, mesmo sendo benfiquista, mas apesar de tudo, no final dá a sua força e manda um bora Benfica. Portanto, também é bom termos opiniões diferentes de adeptos de vários clubes. Portanto, Martim, um grande abraço para ti e comenta mais vezes. E também o Línguas Esquecidas, que disse para nós falarmos do Benfica e do Porto Mundial de Clubes, que sim, é um grande tópico que vem aí, e outras coisas. Também um obrigado especial a Diogo Coelho, a Fábio Costa, Luís Matias, tantas pessoas a comentar e, de facto, é espetacular. Ainda dizer, em relação ao Leandro23, que nos disse que ele elogiou-nos por o programa ter uma vibe sempre positiva, e nós já dissemos isto a alguma malta que pela primeira vez comenta e nos diz isto. Nós adoramos futebol, vocês aí também, e portanto o que é que nós tentamos criar aqui entre nós os dois e com vocês, por isso é que nós chamamos sempre a comunidade para jogo, é que de facto abordemos o futebol da maneira mais positiva e animada possível, porque ao fim e ao cabo isto é uma paixão nossa e vossa, e é assim que temos que encarar o futebol. Eu gosto muito da sugestão de João Luís de Sousa de fazer um top 5 de melhores treinadores atualmente, com Hansi Flick no primeiro lugar para o senhor João. Sem dúvida. Não é? Alex, e não podemos acabar isto aqui sem mandar um grande abraço para Moçambique. Já começa a ser uma constante e é justa. Um grande abraço a Moçambique, porque desta vez veio cá o Yannick Mustafa comentar: adoro o vosso programa, não perco um. E sim, o vosso número de espectadores em Moçambique é enorme. Um grande abraço para Moçambique, sem dúvida. Obrigado, e depois Yannick. ele vaticina que o Sporting será campeão. Portanto, temos aqui opiniões diferentes também nos comentários do nosso YouTube. Comentem, porque hoje vamos abordar esse derby à grande e nós vamos pedir a vossa opinião sobre o que é que vai acontecer no derby e, por consequência, no campeonato. Exatamente, as previsões do derby, mas antes de irmos ao derby, vamos começar aqui vamos no ao Norte Porto. de Portugal, vamos não ao é? Porto. Porque o Porto venceu o Moreirense por 3-1 e sim, aconteceu algo audaz, que foi Samu ter um bis quando nós estávamos a perguntar com o que é que estava a acontecer, Nós não pedíamos, é, Pedro? Samu, volta aos golos. Exato. Eu disse aqui, Samu tem que voltar à titularidade, Anselmi tem que se adaptar um bocadinho aos seus jogadores, e finalmente fê-lo com Samu, e Samu está de regresso aos golos. E a verdade é, muita gente aponta o dedo a Samu, mas o Samu é dos melhores talentos na posição de ponta de lança que passou no nosso campeonato e os números comprovam, não? Há 2 anos que um jogador do Futebol Clube do Porto não marca 18 golos ou mais na Liga Portuguesa. Quem é que está a dizer isto? Não vejo muitas pessoas, infelizmente. Verdade. E Samu já é convocado pela Seleção Brasileira, com também Rodrigo Mora, que eu acredito que irá ser convocado pela Seleção Portuguesa num futuro muito, muito próximo, e os dois fazem anos, Rodrigo Mora e Samu, por isso parabéns aos dois grandes talentos aqui do Porto. Alex, desde que o Luís de la Fuente convocou o Samu pela primeira vez para a Seleção Espanhola, que nós demos aqui destaque que não era por acaso. Espanha, como sabemos, tem um talento inacreditável em todas as posições. Nico Williams, não era... Lamine, Samu. É o ataque que tu vês para o futuro da Seleção Espanhola. Já disseste isto aqui. Exato. Eu lembro-me de dizer isso. E nós relevamos aqui Samu porquê? Porque conseguimos perceber que Samu, obviamente, com a sua tenra idade, claro que tem muitas arestas do seu jogo para limar. Não há questão nenhuma sobre isso. Mas o potencial está todo lá. Não tenho dúvida. E o Porto viu isso. Luís de la Fuente e Espanha vê isso. E, portanto, faltava neste caso que Martino Senna, para além de ver, porque via naturalmente, desse essa aposta. Parece-me que o Samu, tendo a confiança de quem está em seu redor, que é um avançado que faturará sempre. E como tu dizias, e bem, os números falam por si. E o Samu, na época de estreia no Porto, tem 18 golos, 3 assistências na Liga Portuguesa, com 6 golos de Liga Europa, faz 24 golos até agora. 27 envolvimentos de gol na sua primeira época. Não é ótimo para um avançado de 20 anos? Exato, 21 agora, não é? Exatamente, Pedro. E sim, algo que eu quero referir é Samu
e Rodrigo Mora são referências no presente e no futuro É para a o dupla Futebol do Clube futuro, não é? Claramente. Tem que ser. E eu vou já dizer agora, Rodrigo Mora é, de facto, a melhor jovem promessa em Portugal. Vai ser convocado na próxima convocatória por Portugal. Porque sim, este talento é inegável para qualquer um e temos de tratar de forma especial um jogador que, eu vou ser honesto, eu nunca vi um jogador de 17, 18 anos na nossa Na liga liga principal. tão bom e tão inteligente com o que faz, e eu acompanho o Rodrigo desde os 13 anos. Antes tu me falas do Desde Rodrigo os Mora. 13 anos, isto não é por acaso, e tem a mentalidade para mudar o rumo do Futebol Clube do Porto, que irá fazer. Eu acho que quando se fala em Porto e em futuro tem que se falar nestes dois nomes que tu acabaste de referir agora. E os dois enquanto dupla. Exato. Porque de facto os movimentos de um e do outro, as qualidades que um tem e que o outro tem, funcionam muito bem jogando em dupla e essa dupla mantendo-se e crescendo os dois juntos. E já percebemos que eles, dentro do campo e fora do campo, também têm uma química engraçada. Vai ser Portanto, o maior... Rodrigo Mora Samu, está aí o futuro do Porto. Vai ser o maior talento a sair do Olival para mim, Rodrigo Mora. E Vitinha, atualmente... E disseste isso comigo aqui, eu lembro-me. É quem tem esse rótulo. Rodrigo Mora um dia terá Achas que- esse rótulo completamente, na minha opinião. Bem, então se o Rodrigo Mora tiver esse rótulo é porque o Vitinha já é fantástico. O Rodrigo Mora será estratosférico na opinião Exato. do Alex. E quando nós falámos do João Neves aqui no Benfica, já dizíamos que ia ser um potencial estratosférico. E muita gente lá fora diz: ele não é bom o suficiente para o Arsenal, não é bom o suficiente para a Pois não, United. está no PSG e provavelmente Exato. pelo menos está na meia final da Liga dos Campeões. Essa é que é essa. São talentos inegáveis. É verdade. E temos de os referir, não é? E Pedro? temos que valorizar os talentos de cá. Tens toda a razão. Alex, Exatamente. tens E toda a outro razão. jogador que temos de referenciar, que Tomás Vieira da Silva comentou no YouTube, Comentou muito Tomás bem. Pérez tem que ser titular, que entrada. E quem é que estava a dizer para Tomás Pérez jogar? Nós, desde que ele foi contratado pelo Porto. Porquê? Porque o Eustáquio não estava confortável naquela posição e Tomás Pérez é contratado para fazer aquela posição Ora bem. com aquelas movimentações, tudo. É um jogador para ser o livre, não é, Pedro? Falávamos de Rodrigo Mora e de Samu como futuro do Porto. Tomás Pérez com o Martin Anselmi, com este estilo de jogo, com este sistema tático, é sem dúvida também o futuro do Porto e é bom, como nós dissemos aqui nas últimas semanas e pedimos a Anselmi, que vá começando a entrar com mais minutos de jogo, com algumas titularidades, que é para se ambientar ao clube, aos colegas e na próxima época render muito mais. Eu entendo os adeptos do Porto que é sempre para ganhar. E é essa a cultura que deve ser. Sem dúvida, Mas a isso aí não há questão no organização Porto. e a estrutura que está a acontecer, Francisco Moura foi contratado, Martim Fernandes é uma opção para a próxima época, estão a haver resultados e eu acredito que a estrutura está a ser feita e irá ter resultados no Interessante futuro próximo. perceber que alguns destes jogadores que eu e tu achamos que estão a resultar agora e que serão imprescindíveis para esse futuro do Porto são de facto muito jovens e portanto de facto há aí um futuro para médio prazo no Futebol Clube do Porto, sem dúvida, Alex. Olha, temos que, sem mais demoras, ir ao grande derby eterno, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto, é o derby do século, pelo menos. O maior derby este século entre o Sporting e o Benfica. É o maior derby, por aquilo que está em jogo, Alex, pela decisão. Eu não me recordo, e já fui ver e não existiu, eu acho que não existiu na história, mas não vou atravessar tanto desde que eu vejo futebol que não existiu um derby em que Benfica e Sporting pudessem simultaneamente não, mas pudessem ou um ou outro ser campeões nesse derby. Com igualdade pontual no penúltimo jogo da época. Aqui estão as Obrigado formas pela expressão. de Sporting ser campeão e de Benfica ser campeão. Portanto, Alex, o Sporting. Se o Sporting vence, é campeão. Imediatamente. Exatamente. Se houver um empate, decide-se na última jornada com vantagem para o Sporting pelo confronto direto. E no Benfica, Pedro? No Benfica, o Benfica, se vencer por um, neste Sim. caso, decide-se na última jornada. Portanto, o Benfica teria que ir a Braga para ser campeão e o Sporting recebendo a vitória Ou do seja, Sport depende Clube. de si mesmo. Depende de si mesmo, vencendo o derby pela margem de um gol, depende de si mesmo na última jornada, mas não é logo campeão na Luz. Mas se vencer por 2 ou mais gols, pela questão do confronto direto que está ali acima, no caso do Sporting, o Benfica então será campeão no Estádio da Luz. E é isto. Porquê é que tu dizes que é o maior confronto, o maior derby deste século? Pela decisão. Exato. E pelo facto que o Sporting que nós vimos esta época é o melhor Sporting que alguma vez vimos da nossa vida. Tem o melhor jogador da Liga, o melhor médio da Liga. Depois tens Trincão Pote como jogadores importantíssimos deste plantel. E o Pote que falta fez, hein? E que voltou agora. Alcochete a ter um impacto enorme com Giovanni Kenda, Gonçalo Inácio e não esquecer Eduardo Quaresma com um gol espetacular. Merece este momento. Merece, sim, senhora. E sim, se o Sporting vencer o Benfica, será o primeiro bicampeonato em 70 anos. Ora bem. É por isto que esta é a melhor equipa de sempre do Sporting. E mais um exemplo para este derby histórico que nós temos aqui a falar. Exatamente. Por isso, o Sporting vai jogar com o Morita ou Debast. Eu acho que vai ser com o Debast. Ao lado. Eu acho que vai ser com o A Debast. sério? Ao contrário do que tu sabes que eu achava há umas semanas, a esta parte, até Já podemos- é médio, podemos já é o fazer- médio, podemos fazer este Debast. desafio conjunto dos dois Sim. e lançamos aí para casa, meus caros. Coloquem nos comentários qual é o 11 que vocês acham que Benfica e o Sporting utilizarão. Alex, estamos a falar do Sporting e, portanto,
mantendo no Sporting, eu acho mesmo que a dupla de meio campo será Morten Newman, Zeno De Bast neste derby, porque parece-me que tirar neste momento De Bast seria arriscar. É arriscar. Eu acho que De Bast, como tu disseste já há umas semanas, está de facto muito confortável agora na posição, está confiante, tem a confiança dos colegas e do treinador e ele está no seu melhor momento no Sporting. É verdade. É inegável. Há um Toni Kroos, não, há um Real Madrid com e sem Toni Kroos. Há um Barcelona com e sem Pedri. E há um Sporting com e sem Morten Wilman. A realidade é essa. Sem dúvida, é um jogador importantíssimo e nós vimos neste jogo com o Gil Vicente. O momento em que Morten Wilman entra, tudo muda. Os passos, tudo no tempo certo. É um jogador tão especial para mim. É a pedra basilar do coletivo do Sporting. Exatamente. Para o coletivo do Sporting funcionar em plenitude, Morten Newman tem que estar em campo. E é por isto que eu estou mais do lado do Sporting para vencer e para ser campeão, porque sim, Gil Vicente merece ser exaltado pelo jogo fantástico que fez frente ao Sporting, com o bloco baixo. César Peixoto acertou na estratégia. E atenção ao trabalho do Gil Vicente esta época, porque já roubou pontos ao Porto, ao Sporting, eliminou o Porto da Taça de Portugal. César Peixoto no Moreirense roubou pontos ao Benfica de Roger Schmidt. Exatamente. Portanto, a brincar, quer César Peixoto, quer Gil Vicente, já andaram aqui a fazer umas travessas aos clubes grandes. E destacar Félix Correia, que marca o Sporting, marca o Benfica e marca o Porto. Um excelente extremo que foi formado em Alcochete. E fez agora a lei do ex valer, não foi? Exatamente. Mas a verdade é, eu quero mesmo referir isto. Diz-te o Sporting, sim. Tu lembras-te quando é que o Gyökeres tem 2 maus jogos seguidos? Não. E de facto ele não teve o melhor jogo frente ao Gil Vicente. Portanto, tu preconizas que no próximo jogo, que é o derby, ele aparece em grande. Vai abrir o frasco do ketchup, como o nosso amigo Cristiano Ronaldo diz. Mas sim, é o meu argumento de base e é o que me faz acreditar que o Sporting vai ser campeão. É a influência e o acreditar que este grupo tem em Víctor Gyökeres. Ele é histórico, Pedro, o que nós estamos a ver. E eu acredito que este jogo entre o Benfica e o Sporting vai ficar para sempre nas nossas memórias como adeptos do futebol português. Então já agora pergunto-te se tu achas que o Sporting, portanto, ganha na Luz? É o teu vaticínio para o derby? Eu acho que sim, ou empata. Nós aqui há umas semanas fizemos esse desafio. Mas eu vou Sporting 2. E consideras que fica já decidido este fim de semana ou que ainda vamos para uma última jornada? Não, se o Sporting vence, é campeão. Se o Sporting vence, é campeão e os Sportingistas já estão a fazer fila para o Marquês. Está aqui atrás, como vocês podem ver, atrás do Alex e atrás de mim. Eu acho, Alex... e vamos agora... Aliás, ainda sobre o Sporting tenho a dizer uma coisa. O Eduardo Quaresma, um momento, foi extraordinário. Quaresma, tenho 7 recuperações de bola, um gol absolutamente decisivo. É natural a reação que teve e por isso sim, eu quero elogiar, porque isto é a consequência de muito sacrifício, muito trabalho e muito acreditar no projeto do Sporting. Começou com o Ruben Amorim, com o Eduardo Quaresma. O Quaresma tem batido muita pedra no Sporting. E agora com o Rui Borges. E a verdade é, na Liga, Rui Borges está com 12 vitórias e 5 empates. Ainda não perdeu. Porquê é que eu não estou confiando no Sporting para este derby, Alex? Porque é um Sporting, apesar desse registro que tu falaste agora, de ainda não ter perdido, muito cinzento, na minha opinião. Tem sido um Sporting cinzentão. E se, durante muitas semanas, naturalmente, que eu e o Alex relevámos aqui a questão das lesões, e isto não podemos tirar da equação, foi de facto muito importante para que a equipa do Sporting não conseguisse estabilizar a um nível alto de qualidade com um novo treinador que à época era Rui Borges. Houve azar de lesões também. Houve esse azar das lesões. Era o que eu estava a dizer, Alex. Houve esse azar das lesões, sem dúvida. Há agora o regresso destes jogadores. Já disse aqui e digo todas as semanas, há um trabalho muito bom de Rui Borges com algumas individualidades. Zeno De Bast e Maxi Araújo à cabeça, sem dúvida. O destaque positivo que eu queria dar, já falámos de De Bast, era para o Maxi Araújo. Eu não sei, tenho dúvidas, pela estratégia que o Rui Borges quererá para o derby, se será titular ou não. Vai ser. Eu também acho que será Maxi Araújo, mas não via com assim tão impossível se fosse Mateus Reis. Não acho que vai acontecer, mas acho que Maxi Araújo será. E depois, parece-me que pode trincar um Gyökeres, sem dúvida. À direita, eu acho que vai Gianni Catam. Eu iria Giovanni Kenda. Tu conheces a minha paixão por Giovanni Kenda. Atrás, parece-me não há questão. Será Gonçalo Inácio, Diomande, Eduardo Quaresma. Na baliza, o seguríssimo Rui Silva, naturalmente. Eu acho que o que vai acontecer é, tendo em conta o jogo passado, vai entrar Morten Wilman e vai entrar Diomande. Acho que vai ser igual a equipa com Maxi Araújo e Gianni Catam. Porque Rui Borges é conservador. E eu até disse antes, eu acertei nesta que foi o De Bast a jogar com o Morita, porque havia o risco de Morten Wilman a parar o amarelo. E agora De Bast mantém-se. E agora a habituação tática do trio de centrais e também das duas alas. Eu acho que ele aposta nestas alas porque sabe o que é que vem aí. Certo. E sim, é o melhor estarem rotinados. E Pote necessitava desta rotina, saber quem estava ao lado. Fazer estes jogos para chegar agora ao derby. O Pote vai se destacar neste jogo no Estádio da Luz. Mesmo a acreditar. Mas temos que ir à equipa que joga em casa, Alex. É o Benfica. E o Benfica, na minha opinião, nos últimos meses, e tu estiveste lá no estádio, é verdade. Mandaste-me, inclusive, a foto quando entraste. O Benfica, nos últimos meses, e é por isso que eu tive aquela opinião aqui há umas semanas, quando fizemos aqueles últimos jogos do calendário do Benfica e do Sporting,
Na minha opinião, o Benfica está um passo acima do Sporting. Tem estado em 2025, tem estado um passo à frente em termos de qualidade de jogo e do aproveitamento das suas individualidades. De mais individualidades a Os aparecer. líderes, não é? Otamendi, Pavlidis, Koksu. Esses jogadores deram claramente um passo em frente Uma na segunda confiança metade da ao época. balneário, Com não é? confiança, sem dúvida. E E, portanto, eu acho, Alex, e passo a bola para ti, eu acho que jogadores como Aktürkoğlu voltou a ganhar confiança. Que Pavlidis, que está num momento, sem dúvida, absurdo. De Koksu, que finalmente a crescer no Benfica como já se esperava há algum tempo. E tendo um jogador como Carreras na forma em que está, e um líder que é Otamendi, que é o líder que sabemos, parece-me que o Benfica está, na minha opinião, um passo à frente do Sporting, vencerá o derby, mas não acho que será campeão este fim de semana. E gosto como acho que o Benfica destaca as vence Carreras. e depois será campeão na última jornada. Gosto- As Carreras, É um lateral esquerdo e ter Mas é essa muita coisa na importância- equipa, não é? Exato, ele muda a equipa. E outra coisa, Samuel Dal é um bom defesa esquerdo, mas tendo Samuel Dal à frente com Carreras atrás, ainda melhor. exato, é um jogador Achas que vai muito mais acontecer isso? confortável. Pergunto. Acredito que sim. Acho que é a melhor estratégia que o Benfica pode ter para enfrentar este Sporting é com Carreras e Dal a Como é jogar que ao mesmo tempo montarias esse completamente. 11? Como é que montarias esse Eu 11? tenho os dois à esquerda no 3-4-3. Ok. Aquele 3-4-3, mas Sim, sem o 3-4-3 Aduri e com Di Maria. É aquele 3-4-3 que com bola o Benfica Carreras assume a construção a Mas 3. sim, ver ao vivo, eu quero mesmo destacar o Pavlidis na ligação. Isto é um jogador de equipa grande, é dos melhores avançados que eu assisti ao vivo na Liga O Portuguesa. primeiro gol do Benfica, por exemplo. É Ele afirma no importantíssimo. apoio frontal. Importantíssimo. Otamendi, consistente, líder, o melhor central em 2025 2025, na sim, sim, Liga concordo, Portuguesa. concordo. E o Benfica não perde há 13 jogos na Liga Portuguesa, 12 vitórias. Uhum. Muito é devido à liderança que o Otamendi tem a partir de trás. E sim, o último jogador que eu quero... Não, os dois jogadores, o Trubin, que foi valiosíssimo. Nos últimos jogos fora do Benfica, atenção à Anatoly Se Trubin. Trubin não tivesse defendido aquele penalti frente ao Estoril, nós podíamos estar aqui Exatamente. a falar que o Benfica empatou com o Estoril. Exatamente, Porque o Estoril, sim, jogou muito bem Jogou em sim. alguns momentos do jogo. Quando o Otamendi marca o gol, era numa fase em que o Estoril estava a ganhar por dominância. Sem dúvida. E foi muito importante o que o Otamendi fez. E Trubin a defender o penalti, que interessante, nas últimas duas épocas, Trubin é o guarda-redes com mais defesas. Na Liga Portuguesa, de penaltis. penalti, exatamente. 4. Portanto, desde que chegou a de Portugal, penalidade. é o guarda-redes que defende mais. Eu sou o Benfica, tenho que acabar dizendo duas coisas. O Benfica precisa de crescer no seu jogo, num jogo desta importância, para fazer aquilo que fez na primeira parte, nesse jogo contra o Estoril, mas que não Sim. conseguiu fazer na segunda parte, Alex, que é ter o controle do jogo com bola. Repara que o primeiro gol do Benfica não é em transição. O Benfica tem a bola de um lado, atrai a pressão do Estoril, roda ao outro, liga aos setores com o Pavlidis Sim. e depois marca o gol. O Benfica É tem isso. qualidade para fazer isso. controle Mais do jogo. vezes, durante mais tempo nos jogos. Exato. E quando não controla o jogo com bola, o Benfica expõe-se e sofre. Eu concordo, mas há muita gente que aponta o dedo incorretamente, na minha opinião, a Florentino Luís, que com o Estoril, para mim, foi dos melhores jogadores que eu vi ao vivo. Foi um bombeiro, como É- costuma ser. Em 21 duelos, 17 ganhos. Por isso, Florentino Luís esteve fenomenal Impecável, no jogo sem frente ao dúvida. Estoril e importantíssimo. Mas tens aqui um desafio, Temos, não é, Pedro? temos, para nós, temos. que é o 11 combinado entre o Benfica e o Sporting. Começando na baliza, então, Olha, Rui Silva ou Trubin? Alex, eu vou a Anatoly Trubin. Anatoly Trubin também eu. Depois temos confronto na defesa Tomás Araújo, Eduardo Quaresma. Eu vou Tomás Araújo. Eu vou Tomás Araújo também. Alex, Otamendi, Diomande. Eu vou Otamendi. Nico Otamendi também. Depois António Silva, Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio também, sem dúvida. Alex, ainda Carreras contra Maxi Araújo. Oi, Carreras, o melhor lateral esquerdo na liga. Subscrevo. Álvaro Carreras, sem dúvida. Depois, mais um confronto. Florentino, Morten Yilmaz. Morten Willand. Morten Yilmaz também. Senhor. Frederic Auschwitz, Jenny Katam. Para explicarmos, tivemos de fazer aqui um encaixe dos jogadores que foram titulares no Sporting e no Benfica, mais titulares. Eu vou dizer Frederic Orsens, apesar de Katam pode ser decisivo neste jogo. Eu vou Frederic Auschwitz também, jogador fundo, é o joker do Benfica. Depois, Orkun Koksu, Zeno de Bast. Orkun Koksu. Orkun Koksu, eu pensei que ias dizer de Bast. Eu gosto muito da base, mas Alex, lá à frente do ataque, Angel Di Maria, Francisco Trincão. pela época que está a ter Francisco Trincão. Eu sem dúvidas, eu vou Francisco Trincão. Estou a basear-me naquilo que estou a Mas ver olha esta que em época. jogos grandes, Jogos Di Maria grandes, aparece. Mas o que Trincão está a fazer e o que aguentou o barco do Sporting durante muito tempo naquele ataque, Francisco Trincão, sem dúvida. Aktürkoğlu, Pedro Gonçalves. Esta época, Aktürkoğlu. É isso. É que Aktürkoğlu está a fazer de facto uma grande época de treino no Benfica. Pedro Gonçalves, infelizmente, teve muitos meses parado por lesão. Eu vou
Kerem Aktürkoğlu. Mas se não tivesse parado, se calhar eu ia pode, não é? Se não tivesse parado não era se calhar. Eu ia Pedro Gonçalves sem dúvida. E aqui no fim, Gyökeres ou Pavlidis? Eu vou Vítor Gyökeres. Vítor Gyökeres. Apesar do excelente momento para Pavlidis e do que está a jogar. O vencedor da bota de ouro, O não futuro é, vencedor, Pedro? como eu e tu vaticinámos aqui, da bota de ouro, exatamente. Mas a verdade é que Pavlidis marca o Barcelona, marca o Porto, quiçá, no Estádio da Luz. Marcará ao marca Sporting. um hat-trick, exato. Bem. Não é marca um hat-trick Ao Barça, Porto é e ao verdade, Barça, é verdade. não Oh, Alex, vamos ver, sem dúvida. Ai. Olha, está interessante sem dúvida a conversa. Proponho que agora passemos a página do derby para Já trás estou a sorrir, sabes e comentem porquê? tudo aquilo que eu e o Alex falámos aqui sobre o derby e este desafio também. Exatamente. Agora estás a sorrir. Porque o Harry Kane Finalmente foi campeão. venceu o Harry troféu, Kane. mas não foi a jogar em campo quando venceu, não é? Ainda por cima, é que ainda foi mais caricato. Vocês andem para trás na box. RB Leipzig, Bayern Munique. Harry Kane estava castigado, tinha visto o quinto amarelo, Eu bem não avisei. podia estar no jogo. Eu bem avisei. Ele não podia estar no relevado, estava na bancada, no camarote, com os restantes Sim. colegas que não foram ao jogo. Ali a 1 minuto, 2 minutos do fim, o Bayern começou a perder 2-0, tinha dado a volta para 3-2. Exatamente. Estava a vencer, era campeão. Harry Kane baixa ao relevado, ali ao túnel de acesso perto dos bancos, e quando Harry Kane desce ao relevado para poder fechar finalmente o seu primeiro título da carreira, o campeonato, o Bayern sofre e não é campeão no campo. Há quem diga E o que homem é não quando pôde pisa o fechar. relevado o gol acontece. Isto é a não maldição de Kane. O homem tem que ir à bruxa. É verdade. Mas Pedro. finalmente foi campeão, atenção. Mas depois o Friedburg, que nós bem avisámos que ia Avisámos ser aqui que era difícil para o Leverkusen, difícil, hein? e de facto foi, não Verdade. é, Pedro? Porque o Bayern da Leverkusen não conseguiu ganhar em Friburgo e, portanto, o Bayern e Harry Kane foram campeões no sofá, mais à noite. Exatamente. Por isso sim, parabéns Harry Kane. Parabéns, Harry venceu Kane, o seu sem primeiro dúvida. troféu. E ele merece muito, hein? E Merece quiçá muito, que ele é um... inspira a equipa que saiu para vencer o seu primeiro troféu também, não é, Pedro? Porque Vamos ver... o Tottenham venceu por 3-1 e o Bodo Glimt e está a um passo. Está na final da Liga Europa. Eu, como é o Tottenham, e como sofreu aquele gol a acabar, importante esse gol para o Bodo É Glimt. verdade, é verdade. É o Tottenham, sofreu o gol a acabar e a segunda mão é naquele campo difícil do Bodo Glimt que ninguém tem passado lá. Sim, sim. Eu acho que o Tottenham ainda não tem um pé. Tem meio pé ainda. Ainda Porto só meteu um perde. bocadinho do pé dentro d'água. O Porto perde lá, Não na foi só o Noruega. Porto, Alex. Nos últimos anos, quase todas as equipas dos grandes campeonatos europeus perderam A Roma, pois em casa foi, do Bodo 6-1, Glimt. A não Roma levou foi? 6 na Noruega. Foi E fantástico. este ano não venceram em casa do Bodo Glimt. E, portanto, a Lazio perdeu no Bodo Glimt na última eliminatória. Exato. E, portanto, eu acho que o Tottenham vai à final. Foi caricato. Foi caricato. Acho que o Tottenham vai à final contra o Man United. Acho que sim. Mas não vai ser nada fácil para o Tottenham na Noruega. Vai ser ali Resvés Torico. É pá, eu acredito. É que imaginem, se um adepto do Man United sofre o azar de Perder perder uma final para o Tottenham. é algo que os adeptos do Man United nunca se vão ver livres na sua vida, E é Pedro. algo que fica numa lista com um alvo apontado a Ruben Amorim É o nas primeiro costas. troféu Atenção. de vários adeptos do Tottenham. O primeiro. Mas a verdade é, Ruben Amorim chega ao Manchester United e temos aqui uma frase de Manchester United. É a única equipa que ainda não perdeu em competições europeias. Isto sim é Glory, Glory Man United. É estas frases. Mas falta o resto, bem sabemos, hein? Nós verdade. temos sido críticos aqui, porque a Premier League, minha Nossa Senhora, mas Mas Liga uma Europa, previsão sem aqui, dúvida. eu vi o jogo do Brentford Man United, como acredito tu também viste, estive a o ver. Embuemo vai para o Man United. Um jogador que joga daquela maneira frente ao Man United vai Para jogar o numa clube. das duas posições atrás do ponta de lança, E não é? repara, o Liverpool torna-se uma equipa campeã quando Sadio Mane sai do Southampton para o Liverpool. Jogadores que deram certo na Premier. Man City torna-se uma equipa ainda mais campeã quando o Mahrez sai do Leicester para o Man City. O Man United tornar-se-á uma equipa ainda mais campeã quando Brian Mbeumo sai do Brentford para o Man United. O rendimento do homem, lembras que fizemos aqui tops da Premier League de Ele jogadores? Nós pusemos Brian ele é Mbeumo. forte em 1 para 1, tem gol, tem assistência, é super Eu concordo completo. contigo, É eu um jogador à concordo. Ruben. Eu acho- É um Marquis Edwards em esteroides. O Brian Mbeumo. Exatamente. E Alex, e com bola e sem bola também. Exato. Jogador ao Ruben, gostei muito dessa expressão. Ruben Amorim, olhos no jogador que Não. te defrontou e que estragou a tua defesa neste jogo este fim de semana. Mais olhos que ele Mas, ninguém vai ter, não é? sendo justos, Alex, parece-me que o Man United, esse sim, tem quase os 2 pés na final e que vai acabar por vencer a Liga Europa e chegar à Liga dos Campeões. Que isto é que é o sinal importante. Exato, para a próxima época, para Exatamente. o planeamento, e Bruno Fernandes vai agarrar a Ora final bem. pelo pescoço como Casemiro, um líder naquela equipe. Sem dúvida. Alex, eu Mas acho que temos um desafio, não é, Pedro? temos vários desafios. Epá, este aqui não é fácil. Eu acho que este desafio, queres ir já aos extremos esquerdos? Não, para mim fazemos a associação, não é, Pedro? Ok. Que é, jogadores Há livres jogadores que estão no estão mercado. Sim, Nós temos aqui uma lista grande. Vê aqui, eu tenho aqui apontados muitos nomes. Proponho Exato. que vamos a 4, 5 nomes desta lista gigantesca e depois mais para a frente fazemos mais nomes. E já não temos Trent Alexander-Arnold, que tudo diz que vai para o Real Madrid. Eu tenho não é? aqui na lista ainda. Tudo diz, mas não assinou. Ah, ok, peço desculpa, Pedro. Não é? Então sim. começa já.
Então, os Arnold. jogadores livres, Trent Alexander-Arnold, Real Madrid. Real Madrid, também na minha opinião. Tenho de te perguntar, Alex, e Jonathan David? Jonathan David, AC Milan. AC Milan? Consigo ver. Eu vou Arsenal. Eu vou Arsenal. Muito obrigado, obrigado. Eu consigo ver no Milan também, atenção. Depois, Leroy Sané. Leroy Sané Volta à Premier? pode voltar para a Premier. Olha, talvez Arsenal. Arsenal. Já fui buscar Gabriel É um belo Jesus, nome. Zinchenko, quiçá buscar também o Sané. Eu só não digo Arsenal. O Sterling sai, entra o Sané. Certo. Eu digo para o Sané, eu digo Arsenal também. Que o Arsenal precisa de 2 jogadores para aquela posição. E é um jogador livre. O não outro é? jogador que vai, a partir desse ano, Nico Williams. Não acho. Não? Acho que já não. Já não Nico acontece. Williams é dos que oferem mais dinheiro na La Liga. 10 milhões. por ano. Exatamente, é verdade, por é ano. verdade. No Atlético Bilbao. Não é brincadeira. Deixa-me perguntar-te, porque estás em Arsenal, se o Jorginho renova-se, sai. O Jorginho vai para o Brasileirão. Ou para o Flamengo Jorginho- ou para o Palmeiras. Eu vejo Jorginho ir para o Flamengo. Também acho. Eu Presidente acho- Filipe Luís. Eu também Flamengo, vejo isso acontecer. Alex, proponho-te aqui mais um nome para fecharmos esta lista, que é o nosso Rui Patrício. Rui Patrício. Porquê? Rui Patrício estava na Roma, Interessante. perdeu o lugar para Sevilha na segunda metade da época, vai para a Atalanta para ser o suplente de Carne Secchi, que é um guarda-redes italiano jovem e com muito futuro. E eu pergunto, se vai continuar nesta senda, entretanto, o que é que tu Pode achas ser do que Patrício? sim, pode ser que sim. Eu consigo ver o Patrício ir para um West Ham e para uma equipa também na Premier League. Mas como segundo guarda-redes? Sim, consigo ver a acontecer. Talvez o Wolverhampton até, voltar a casa, não é? Onde já foi feliz. José Sá, Rui Patrício. Tu disseste muito bem, eu vou West Ham. A sério? Eu nem sabia que West estavas Ham. a pensar. Eu pensei em Inglaterra. E West o Ham. último, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, eu acho que vai manter-se ao nível, A ao nível sério? elevado. Vai, Sim. vai se manter numa equipa de Champions League? Sim. Então isso está-me a soar a Itália, Pedro. Eu- Inter de Milão. Eu juro. Isso soava... E Juventus? Juventus é mesmo a equipa de ir buscar um E jogador precisa, assim. e precisa. Olha o Juan Mas Quadrado. eu vejo o Inter. Então eu vou com... Ele vai para a MLS e acredito nos E já- rumores Chicago Fire Inter Miami. É? Ok. Pronto, eu como gostava que ele ficasse neste nível. Acho que o Modric e o Kevin De Bruyne, Vão os dois para a MLS. Major League Ok. Soccer. Alex, Mas de desafio em desafio, vamos nós Ai. caminhando, nós e vocês em casa, não se esqueçam de Exato. participar nestes desafios. Comentem quem para vocês são os top 5 Extremos esquerdos. acima de 18 anos. Então, Pedro, Alex. bora lá. Em quinto lugar, Em quinto lugar, eu tenho Luís Dias. eu tenho Bradley Barcola. Ui! Quarto lugar, Eu tenho Nico Williams. Nico Williams, também eu. Terceiro lugar, Kvisha Kvaratskhelia. Vini Júnior. Ui! Segundo lugar, Kvisha Kvaratskhelia. Vini Júnior. E primeiro lugar, Rafinha, o melhor Exatamente. extremo esquerdo atualmente. Um jogador da onde, Pedro? Da onde? Do Barcelona. Do Brasil. Acreditas que... Estou a brincar, do Barça. E sem o dúvida. Rafinha até admitiu recentemente que ele podia ter escolhido a seleção italiana, Oh, Alex. mas escolheu a seleção brasileira na crença e na motivação Eu- de um dia acreditar que ia vestir o manto sagrado Há para aqui algo muitas que pessoas. temos que dizer. Se eu acho que Rafinha é, em potência e em talento, o melhor jogador destes 5, não acho. Se eu, destes 5, o melhor esta época, sem dúvida alguma. Quem para ti é o melhor desses 5? Em é o termos Vini Júnior. técnicos e potência, Vini Júnior. Sim. Sim. Mas sabes, Pedro, eu estou a ir a cada semana, cada mês que passa, eu acho Estás que o a fugir Vinícius mais do Júnior Vini. está... Não, eu não estou a fugir. Eu acho que a Ballon d'Or está a Está a fugir do fugir dele. Vinícius Concordo Júnior. contigo. E Não o tenho dúvida nenhuma. E o Rafinha está a aproximar-se da Ballon Até, d'Or. vou dizer aqui, o Rafinha vai ser top 3 da Ballon d'Or. O Vini Júnior não vai ser. Nem top 5. Esta época. Nem top 5. No máximo dos máximos será top 5, mas também acho que não. Exatamente. Também acho que não, E isto Alex. demonstra muito. Não, e não porque- só. E tu tens de perceber que o Rafinha, tu percebes que tu vês os jogos todos do Barcelona, mas Rafinha, meus amigos, Trata-os 12 férias. gols na Liga dos Campeões, 8 assistências. Ele é o segundo melhor marcador da Champions e cheira-me que vai ultrapassar Guirassi Sim, nesta segunda mão. Espero que não, mas eu acho que sim. e vai se tornar o jogador com mais envolvimentos de gol de Numa sempre só numa edição da Liga edição dos da Champions Campeões. League. Tem mais jogos, como nós já referimos aqui, Sem dúvida. mas aproveitou-os. Exatamente. Está a ter um rendimento brutal, Rafinha, sem dúvida. Graças a Exatamente. Hansi Flick, e ele já disse isso. Rafinha teve a humildade de referir que o seu treinador teve muita importância Muito bem referido, para o seu Pedro. crescimento. Portanto, repara que, até agora, nos tops de posições, Não, eu não, e tu não temos concordamos concordado em todos. quase sempre no primeiro lugar. Sim, quase sempre. No primeiro Pedro. lugar, Alex. Quase sempre. Significa que os primeiros lugares que eu e tu temos feito são de Sim. facto os jogadores que nas suas posições estão em melhor forma, porque são quase consensuais. E não temos Rafael Leão, Desiré Doué joga à direita, mas pode jogar também Rafael à Leão, esquerda. ao seu nível, claramente que estaria aqui, não tenham dúvida. E gosto do facto de falares também de Barcola. Barcola porque, sim, é importantíssimo neste PSG. está, Importantíssimo. é um grande jogador, é um grande jogador. Alex, para fecharmos isto, e porque falámos aqui em jogadores do PSG, do Arsenal, PSG, Arsenal. começamos aqui com estas jornadas a prever
de Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, Arsenal. E este jogo, como as odds ditam, é tripla. 2,02 para o PSG, 3,60 empate, 3,60 vitória do Arsenal. O que é que tu achas que vai acontecer? Eu acho que vai empate. Acho que vai ser empate porque sim, E com o passa o empate o PSG. PSG passa. Eu acho que vai dar vitória do PSG e o PSG passa. 2-0-2 a vitória do PSG Sim. e a odd do empate 3,60. 3,60. E sim, aqui na Liga Europa, United Atlético Bilbao, a verdade é que o United consegue um grande resultado fora de casa e agora pode defender esse resultado, não é, Pedro? Sim, vai defender, mas vai defender mal. Vai passar à final, mas vai perder. Eu vou até Atlético 3,40. Eu consigo ver mais um empate, 3,50, eu Pronto. vou para mais um empate. Para o United ganhar 2,07. Alex, temos ainda também outra meia-final da Liga Europa, Bodo Glimt Tottenham. E eu acho que vai dar Bodo Glimt 1. Ui, audaz! Eu vou com um empate novamente. O Tottenham 3 passa. empates até agora. Eu vou 2-1 para o Bodo Glimt. Ok. E o Tottenham passa à final. Acho que vai ser E 50-50. para fechar, nas meias-finais europeias, temos aqui a Fiorentina e Betis, que o Betis vem de uma vantagem de Espanha 2-1. Jogo agora em Itália no Artemio Franco. E o que é que vai acontecer nos 90 minutos? Eu acho que vai 2 Betis. Acho que o Betis vai surpreender muita gente e vai conseguir dominar com o seu próprio futebol. Eu vou dizer aqui, eu acho que vai Fiorentina, vai a prolongamento e o Betis depois passa no prolongamento. Mas a Fiorentina ganha nos 90, parece-me. Então, estas jornadas a prever estão interessantíssimas Alex. e convidamos a todos no YouTube a Ora comentarem as vossas previsões e se estão a ouvir até agora no Spotify 5 estrelas. 5 estrelas. Vocês podem fazer e há uma ajuda enorme para o nosso podcast. Exatamente. Participem, porque há muito para participar num episódio de divisão ao derby e de meias finais europeias. Semana escaldante, Alex. E nós cá estaremos, mais uma vez, esta semana para comentar o que se passou nesta semana europeia. Porque não há apagões no pre-match show. Ora bem, estamos cá sempre. Um grande abraço, malta. E até ao grande próximo abraço, episódio. pessoal. Obrigado.